Vamos direto ao ponto. Cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua glória enche toda a terra. São eles, os serafins, os mais altos da hierarquia celeste. Os serafins têm como qualidades especiais o movimento perpétuo em torno dos segredos divinos, o calor, a profundidade, o ardor de um constante movimento que não conhece diminuição, o poder de elevarem eficazmente as suas semelhanças aos que lhes são inferiores, comunicando-lhes o mesmo ardor, chama e calor. Eles têm o poder de purificarem a evidente e indestrutível aptidão para conservarem a sua própria luz, o seu poder de iluminação e a faculdade de abolirem todas as trevas. Existe uma história de São Francisco de Assis de que ele teria recebido seus estigmas durante a visita de um anjo serafim. Podemos identificar que é um anjo serafim por meio da presença das 6 asas. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu vou deixar um link aí nos comentários e na descrição para você conhecer mais. No livro de Gênesis, vemos que após o pecado original de Adão e Eva, Deus enviou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Também são querubins que são talhados na Arca da Aliança. E eles também aparecem para Ezequiel, São João Evangelista e outros profetas. Aí você me pergunta, como é que isso consegue ser a mesma coisa que isso? Vou explicar. Essa representação é da visão do profeta Ezequiel e de São João Evangelista no Apocalipse, com várias asas e cabeças, de homem, leão, touro e águia, que assim como os serafins, também cantam hinos ao Senhor. Já os querubins da Arca da Aliança foram feitos com base no conceito babilônico de caribu, em hebraico, ou carabu, em assírio, que significa algo grande, metade homem e metade animal. E se nós formos considerar apenas o sentido etimológico do termo, então assim, até mesmo minotauros e centauros poderiam ser chamados de querubins. Mas como nós estamos falando de teologia cristã, eu acho que o mais sensato seria ficar com essa representação dos querubins com várias cabeças. Afinal, essa é a forma mais nítida de conseguir diferenciar essa classe das outras. Existe uma tese de que serafins e querubins seriam o mesmo tipo de anjo. O que eu acho pode ser, pode não ser. Por quê? Porque a Bíblia não tem a obrigação de descrever como funciona tudo no universo. Esse pensamento é infectado pela heresia do Sola Escritura. A função principal da Bíblia é para mostrar que existe um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo. Então não fique com raiva, não fique dizendo que a Bíblia é insuficiente ou incoerente só porque ela não dá uma informação que ela nem queria dar. Porque o conhecimento dos anjos é um conhecimento extra que a humanidade quer. Mas, a priori, nós não precisamos dele. Afinal, sabemos que no fundo de tudo isso, nós não precisamos dos anjos. Nós precisamos do Pai deles. Quanto ao seu aspecto e estrutura, davam a impressão de que uma roda estava no meio da outra. Moviam-se nas 4 direções, e ao se moverem, nunca se voltavam para os lados. São eles, os tronos. Um aspecto interessante e bem fácil de perceber, tanto nos tronos, querubins e serafins, é a presença de muitos olhos. Afinal, por que tantos olhos? A explicação é que o olhar está ligado à contemplação. Nós olhamos para aquilo que temos interesse. Então, quando você está diante de Deus, da beleza do Criador, ver com 1 ou 2 olhos é insuficiente. Dominações, potestades e virtudes. Pouquíssimas são as informações que temos sobre esta segunda ordem dos anjos. Dominações, potestades e virtudes. São Paulo apóstolo cita em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E em Efésios capítulo 2, versículo 2, cita poder do ar, ou potestades do ar, que segundo a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, o ar era para os antigos o habitat dos espíritos demoníacos. O príncipe desse império é Satanás. De resto, o que achei na internet foram informações vagas e generalizadas. Por exemplo, o autor dessa arte aqui.
Sem querer ofender o autor, né? Sem querer ofender, mas já ofendendo, essas informações estão muito generalizadas, então não dá para considerar muito como uma fonte válida para estudar sobre isso. E sobre a aparência de dominações, potestades e virtudes, eu não consegui achar nenhuma imagem na internet ou em livros que citasse eles. Apenas a imagem do autor que eu acabei de criticar, porque ele pode ser genérico nas descrições, mas ele tentou ser criativo na aparência dos anjos. E assim, esse subgrupo, né, dominações, potestades e virtudes, eu acho que eles são os que os autores mais têm liberdade criativa para inventar alguma coisa original, porque não tem quase nenhum material sobre eles, né? Diferente dos outros, que tem menções bíblicas, tradições orais, iconografia. Dominações, potestades e virtudes não tem quase nada. Então, os artistas têm um trabalho de mão cheia aí, se eles quiserem fazer arte sobre esses anjos. O mesmo que acontece com dominações, potestades e virtudes, acontece com os principados. Quase não tem nenhuma informação relevante sobre eles, apenas descrições poéticas enfeitadas, ou então descrições tão genéricas que poderiam ser usadas para qualquer outro tipo de anjo. Isso não acontece com os arcanjos. Isso aí sim tem informações até demais. A começar pelo nome, Arcângelos, que significa anjos principais, né? Os que vêm primeiro. Supostamente existem 7 arcanjos principais, porém só temos a confirmação bíblica de 3, São Gabriel, São Miguel e São Rafael arcanjos. Existem tradições judaicas, outras que se dizem cristãs, esotéricas, espíritas e outros, que tentam dar nomes aos outros arcanjos. Daí surgem nomes como Uriel, Camael, Jofiel, Zadiel, Jegudiel, Salatiel, Baraquiel e outros. Porém, a igreja não se manifesta sobre esses outros, até porque alguns deles estão em livros apócrifos. Livros esses que podemos estudar para aprender mais, porém não foram adicionados ao cânon bíblico, porque são de qualidade, inspiração e autoria duvidosa. Por último, temos os anjos mais comuns, que é onde estão os anjos da guarda. O catecismo nos diz que, desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. São Gregório Magno diz: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda que na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Não existe consenso na Igreja Católica se existe o demônio da guarda, da mesma forma que existe o anjo da guarda, né? Às vezes a gente vê em desenho animado, um anjinho falando de um lado e o demoninho falando do outro. Mas a gente não sabe ainda se isso é coisa de ficção ou se a realidade é desse jeito mesmo. A igreja não bateu o martelo. Mas uma coisa que a igreja bateu o martelo é que a gente não deveria dar nomes aos nossos anjos da guarda. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que os anjos são servos de Deus ajudando você, e não servos seus ajudando Deus. Porque dar nomes às criaturas foi uma competência que Deus deu à humanidade fazer com os animais, e não com os anjos. Então respeite seu anjo, ele não é seu pet, não coloque nome nele. Não é seu amigo imaginário. Tá ouvindo, né? Considere isso um aviso. Agora vamos para a representação dos anjos na arte. Bem, uma coisa que estava me incomodando nesses vídeos que eu estava vendo pela internet é que eles diziam que as ilustrações 3D do Jonas Pfeiffer são verdadeiras e todo o resto é falso. Só que isso aí é um problema, por quê? Porque a gente não tem como provar empiricamente como é que é a aparência de um anjo. É o famoso "você já viu o vento?". Então não tem como a gente dizer qual arte é mais verdadeira e qual arte é mais falsa. Porque no fundo a gente não sabe como é um anjo. E por serem seres espirituais, eles não têm nem regras de aparência. A gente sempre imagina eles com asas, mas como seriam essas asas? Seriam parecidas com a dos animais que nós conhecemos ou seriam totalmente diferentes? Esse critério a gente não tem como saber uma coisa dessa, entendeu? Então a gente só prossegue com o material que a gente já tem, que é tradições orais, menções bíblicas, livros de autores como o pseudo Dionísio Areopagita, o padre José Antônio Forteira, e tenta achar alguma coisa que faça sentido, né? Mas enfim, como você viu na hierarquia, os anjos mais próximos do mundo material
apresentam forma humanoide. E os mais próximos de Deus apresentam formas inconcebíveis, justamente por não ser competência deles ter uma aparência confortável aos olhos humanos. E eu já expliquei o motivo de terem muitos olhos, então vamos para mais curiosidades sobre os anjos na arte. O ramo artístico que eu mais admiro nesse assunto é a iconografia bizantina. Você pode perceber isso pelos vídeos anteriores. Nela, os anjos são representados assim, altos, esguios e vestidos. E um detalhe interessante na iconografia bizantina são as tiaras que os anjos usam. Se meu cabelo tivesse maior, eu poderia fazer, sei lá, tipo um cosplay aqui. Mas enfim, os anjos pegam o cabelo, né, como se eles tivessem cabelo, eles amarram, né, fazem as tranças aqui e deixam os ouvidos à mostra. Por quê? Porque eles são anjos, eles são mensageiros de Deus. Então, eles precisam ter os ouvidos muito abertos para ouvir a mensagem de Deus e repassar ela. O ouvido significa o poder de participar da inspiração teárquica e dela tirar o saber que ela contém. Os ombros, braços e mãos representam o poder de agir, fazer e operar. A ligeireza das asas simbolizam a ausência de toda atração terrestre, o impulso total e puro, isento de todo peso, para o alto. No livro também é descrito outros sentidos, ferramentas e vestes que os anjos usam. Por exemplo, São Rafael Arcanjo, sempre é representado com um menino ou com um peixe. Por quê? Porque a história dele tem a ver com um menino e com um peixe. São Miguel Arcanjo é representado muitas vezes de armadura, de lança ou de espada. Por quê? Porque está na história dele ter expulsado Lúcifer do céu. Isso é um dos maiores feitos dele. E São Gabriel Arcanjo geralmente aparece com um lírio branco ou com alguma menção à Virgem Maria, já que ele foi o anunciador de que Jesus iria se encarnar. E os anjos bebês? No Renascimento, alguns artistas começaram a representar anjos como bebês com asas, por influência da arte clássica grega e romana, e com a ideia de dar mais foco a atributos como pureza, inocência, caridade, e por isso até hoje existem pinturas com anjos bebês. E às vezes os bebês acompanhados dos anjos diferentes, adultos, por assim dizer. Eles são puramente espirituais, então não tem idade para os anjos. Não tem adolescente, adulto, idoso, jovem. Eles são espirituais, eles não morrem. Como é que eles vão ter idade? Então não faz nem sentido isso. Mas então, o que eu acho disso tudo? Eu acho que isso demonstra justiça, fortaleza, fidelidade, inocência e pureza, tudo ao mesmo tempo. Mas no anjo bebê, você vai tender a olhar só para o lado fofinho deles. Ou por acaso você olha para o anjo bebê e pensa, pô, agora eu boto fé, hein? Esse aí vai lutar contra todos os demônios para me proteger. Agora sim. Se você pensa assim, beleza, que bom. Mas eu penso diferente, entendeu? E a arte é justamente para isso, A arte tem um valor em si, mas as pessoas podem ter visões diferentes. Então, quando eu olho para isso, aí eu nem preciso explicar nada. Minha confiança já aumenta na hora. Então eu particularmente prefiro os anjos gigantes, guerreiros. Mas se você também gosta dos anjos bebês na arte, tudo bem. Até porque a gente sabe que se formos para o céu, veremos que os anjos são muito mais lindos do que isso, isso e isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito grande, deu muito trabalho para fazer. Eu já tô morrendo de calor com essa blusa, que é muito quente, velho. Eu sou cearense, não dá para ficar usando blusa de frio. Enfim, blusa de manga longa. Enfim, eu tive que gravar esse vídeo em 2 dias diferentes, porque deu bastante trabalho. E o próximo vídeo vai ser sobre as representações e a hierarquia dos demônios. Então, dá um like aí, comenta, compartilha, porque foi muito brabo mesmo esse vídeo aí. E eu espero que tenha sido produtivo pra você. Então é isso, eu vou indo nessa. Se cuide.